Olha, eu tenho que fazer. Tem umas perguntas que chegaram aqui já dos nossos telespectadores. Primeiro, eu gostaria de fazer para o professor Francisco e depois tem uma para o Marcos Vinícius, da OAB. Primeiro, a primeira pergunta do Valdomiro Trento, lá da cidade de Santos, estado de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, professor Francisco Fonseca. A democracia... Vossa Excelência concorda que, em certos momentos, a democracia deve usar a força do direito e também o direito da força para garantir o direito de todos? Bom, a gente tem que, antes de tudo, ver o que é um jogo de palavras aí, né? Nós estamos falando da força do direito no Estado de Direito democrático, né? Não o direito da força, né? Nós estamos falando da democracia. Controle social é uma expressão democrática, né? Nós não estamos aqui respondendo um pouco do deputado Aroldi, não se trata de oscilar entre o controle do mercado, como é hoje, para o controle do Estado. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de controle da sociedade. Que sociedade é essa? A sociedade organizada. Os conselhos são uma forma, a meu ver, é claro que depende do seu desenho, de a sociedade organizada interferir, sim, no conteúdo, mas não é a sociedade, este grupo ou aquele grupo, uma pluralidade... Mas sem negar a representação do Congresso Nacional. Claro que não, mas o Congresso Nacional, pode ser direto. O próprio Conselho de Comunicação Social, como dito aqui, é uma decorrência não é isso? Do Congresso Nacional, no sentido de que ele é um órgão auxiliar. Então, na verdade, não se trata de sobreposição. Não, mas nós estamos falando não se trata de sobreposição. Me parece... Até de marco regulatório. Então, mas marco é um troço amplo. E sabe onde é que está o pavor da sociedade brasileira? É que nós vemos países vizinhos que têm realmente o controle, que estão controlando, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Equador, como é o caso da Bolívia, como é o caso da Argentina. Agora parece que vai dar uma parada porque faleceu o presidente. Perdeu-se um canal de comunicação com o Congresso, mas de estabelecer restrições, até Congresso sobre restrições, sim, à imprensa, com esse título. Não é usando títulos subterfúgio, não. Restrição à atividade da imprensa. Deputado, eu acho que mesmo no Brasil. Eu não gostaria de entrar nos outros países, porque eu acho que a gente não vai ter tempo para isso. São modelos. Agora, me parece que no caso brasileiro, nós não vivemos, eu queria falar um pouquinho brevemente sobre a internet, mas não vivemos uma democratização de acesso, de fato. Não vivemos. Ainda não. Nós não vivemos. E, sobretudo, a internet, que eu acho que é o grande tema, nós temos cerca de 70 milhões, se não me engano, de usuários, de total de 190 milhões. Se nós olharmos as manchas, onde elas estão concentradas? Não é nas periferias. Mesmo os Twitter, as redes sociais, estão concentradas fortemente nas classes médias. Verdade. Isto não é uma realidade do pobre no Brasil. O pobre no Brasil não acessa a internet. Mas tem o dinheiro para fazer o acesso. Então, nós temos que ter... Não é estabelecendo conselho para controlar. Nós temos que ter políticas públicas que mexam na concessão, mexam no crédito e mexam nos fundos. Não, tem uma pergunta aqui que chegou do Luiz da Silva. No caso tem uma pergunta que chegou aqui, falando nesse assunto, do Luiz da Silva Santos Maia. Tem outros também relacionados à internet, eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas o Luiz da Silva Santos Maia, lá de Jaboticatuba, em Minas Gerais, ele pergunta o seguinte para o Marcos Vinícius. Gostaria de saber se existe um juiz para julgar os conteúdos divulgados pela mídia. Na realidade, o Poder Judiciário, ele possui a permissão constitucional, porque a Constituição assegura a todo cidadão que se acha lesado no direito ter acesso ao Judiciário. Então, qualquer decisão, qualquer veiculação na imprensa que venha prejudicar o direito do cidadão no âmbito da Constituição Federal, porque a Constituição Federal traz os limites da liberdade de imprensa, como, por exemplo, veda o anonimato, assegura o direito à honra, assegura valores, como, por exemplo, veda a discriminação, a Constituição Federal veda a discriminação, veda o racismo. Então, essas questões todas podem e devem ser, pelo Poder Judiciário, verificadas, porque no Estado Democrático de Direito é o Judiciário que deve ter esse controle. Porque se esse controle ficar com o Poder Executivo, que deve ser fiscalizado também pela imprensa, não é como acontece no nosso país, você não vai ter uma imprensa absolutamente livre como deve ser. Eu queria somente concordar, em parte, com o colega da Getúlio Vargas, quando ele diz que o BNDES deveria centrar seus empréstimos, seus financiamentos, a uma expansão maior das TVs e rádios comunitárias, como também, e aproveito o ensejo, da própria internet. Quer dizer, deveria ter linhas de financiamento para
popularizar a internet. Então, para que você possa democratizar, fazendo com que o cidadão pobre tenha acesso à internet, tenha acesso à rádio comunitária, à TV comunitária, não quer dizer, em absoluto, dar ao Poder Executivo a função de, através de uma agência, como propôs o ministro, controlar conteúdo do meio de comunicação. Isso não pode ser papel do Poder Executivo, porque Milor Fernandes, humorista, já definiu muito bem. Ele disse que democracia é quando eu mando, ditadura é quando eu obedeço. Nós não podemos fazer decisões porque hoje estamos no governo, porque amanhã poderemos estar na oposição. E temporariamente, portanto, a imprensa seria controlada pelos agentes do governo. O deputado bem lembra o caso da Venezuela. Não podemos esquecer o que acontece em nossos vizinhos. E eu queria, inclusive, saudar a presidente eleita Dilma Rousseff, quando ela, no discurso após a vitória, declarou o seu compromisso com a liberdade de imprensa no nosso país. Então, penso que esse assunto, nos moldes em que, pelo menos, o ministro falou de uma agência para controlar, inclusive, conteúdo, não compatibiliza com o discurso após a vitória da própria presidente da República eleita, que irá presidir o nosso país nos próximos 4 anos. Você não tem como compatibilizar controle. Eu não enxergo dessa forma. Não é isso. Eu, pelo menos, acho que, assim, quero discordar para dizer o seguinte. Você, por exemplo, falou da forma de representar. Um conselho como o nosso aqui de comunicação social que está aqui, que poder auxiliar, ele poderia auxiliar a sociedade para procurar o judiciário. Imagine você que um cidadão lá junto ao Congresso Nacional, Xorroxó, na Bahia, vai recorrer a quem? Ele recorre ou ao promotor, mas se ele tiver um conselho de comunicação, ele diz, meu irmão, eu fui lesado aqui, dá para vocês me ajudarem nisso aqui? Eu quero buscar esse direito. Então, se for nessa linha, eu poderia dizer que esse conselho cumpriria esse papel. Então, eu acho que a questão central... A independência dos poderes não vai permitir isso. Vamos cair numa outra questão. Não estou dizendo que é para substituir. Não estou dizendo que é para substituir. Estou respeitando o judiciário. Mas alguém precisa chegar no judiciário. Alguém precisa chegar. Imagina, se o sujeito... Ministério Público, o sujeito não está tendo acesso hoje ao serviço e tal, para chegar no judiciário. Ainda imagina, aí alguém só chega no judiciário se for via um advogado. Então você procura a defensoria pública, aí eu vou vai até não sei concordar contigo, hein? Só dar um exemplo. Então, regulação, regular não significa censurar. Por exemplo, regular pode ser como é que nós vamos fazer para oportunizar, como é que nós vamos fazer para ampliar os canais, como é que eu vou fazer para permitir que o BNDES, por exemplo, botar uma cota. O BNDES, para tantos reais que bota para aqui, tem que botar tantos reais para lá. Isso é uma forma de regular. Dizer, o BNDES, você também vai financiar a produção cultural lá no interior da Bahia. Você também vai financiar a produção cultural, não só dos grandes produtores que fazem. Vamos pegar lá o sujeito não sei aonde. Isso é uma forma de regular. Claro. Então, portanto, por que eu não posso criar esse critério? Foi o que nós fizemos ali na discussão do PL 29. Isso é um assunto tão importante, é uma constituinte. Por que nós instituímos cota? Todo mundo show, mas cota. Se não tivesse cota nas universidades, a Bahia está lá. Vocês deixam fazer a Bahia é uma cidade que quase é a segunda África. Eu queria dar um exemplo. Se não tivesse cota, a negritude não estava na universidade. Olha, esse assunto é muito importante. Eu fui presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações na Constituinte. Não tinha informática na época. Eu apresentei N emendas. Uma delas diz respeito, que foi apresentada com o Arthur da Távora, porque era a mesma emenda, praticamente, fizemos juntos, era justamente a regionalização da produção cultural nos meios de... Nós estamos falando todos a mesma coisa. A única coisa que não é a mesma coisa é que isso está muito vago. Marco regulatório, conselho social, o que vão fazer? Daqui a pouco vão entrando, porque tem o poder de polícia, tem o poder não sei de quem, vão entrando e vão criando outras injustiças. Então, se está funcionando bem, vamos aperfeiçoar. Eu entendo que existem muitos pontos que têm que ser realmente regulados, pontualmente. Para isso tem o Congresso, fazemos emendas constitucionais e vamos regular. Está funcionando bem? Essa é uma pergunta crucial. Quem é atingido na sua honra, seja uma pessoa ou uma instituição, como faz? Tem que entrar no Poder Judiciário. É como na democracia funciona. Por isso que o Congresso não Nacional há lei de imprensa, está discutindo um novo Código de Processo Civil para que possa agilizar a tramitação do processo. É um trabalho que o Congresso Nacional vem fazendo, que deve ser parabenizado, e temos que ter um judiciário mais célere. Mas, de fato, numa democracia, nós temos que apostar justamente no poder que tem a função de aplicar as leis do direito. Volto a insistir. Nós, há 8 anos, tivemos uma troca, uma alternância de poder de governo,
de pessoal que, entre aspas, seriam capitalistas, etc., liberais, como falam aí. Talvez falam lá. E depois esse é o melhor os exemplo, meios de deputado. comunicação não interferiram nisso. Agora, tivemos outra eleição, os meios de comunicação não interferiram. Tentaram a não interferir, ser diga de irritar- passagem. A né? não ser Tentaram irritar- interferir de maneira bastante significativa. Ó, a gente está se dirigindo para o final. Eu preciso fazer